Quero convidar você a pegar o seu folheto litúrgico aí no seu lugar. Quero explicar algumas coisas deles para vocês, já que hoje é o primeiro dia que nós estamos usando, e se Deus permitir, usaremos ele aí em todos os cultos. Qual que é a ideia de nós termos uma ordem litúrgica, um folheto? A ideia é que a igreja possa participar e entender mais claramente acerca da liturgia do culto, para que você acompanhe durante o culto e para que também, posterior ao culto, você possa levar para casa, possa reler, possa anotar, possa gravar essas coisas. Desde o ano passado, a gente dentro do presbitério já vem conversando sobre implementar. Nós tínhamos ali algumas ordens litúrgicas que passávamos entre nós, por vezes, o que seria, qual seria a posição, como começaria o culto e terminaria, mas entendemos por bem, a partir desse ano, fazer isso com toda a igreja. Obviamente, né, isso tem um custo, de nós imprimirmos aí cerca de 150 peças dessa aí por semana, mas entendemos que esse custo ele é válido, desde que edifique a igreja e que ajude a igreja a entender a lógica, a sequência do culto. Todo culto público, ele tem por si só uma identidade que o próprio Deus instrui. Né? Nós não cultuamos a Deus apenas pelos desejos da nossa mente ou por aquilo que a gente acha bom. A gente cultua a Deus a partir do que a sua palavra nos revela e de como deve ser feito um culto público. Por isso a ordem litúrgica vai sempre seguir algumas organizações nesse sentido. Né? Nós temos abertura, louvor, contribuição. Algo que tem novo, que eu vou fazer a leitura daqui a pouquinho, é sobre a confissão de fé. Não sei se você conhece, mas nós, como uma igreja batista, nós seguimos a confissão de fé. A minha está bem apagada, né? Porque é bem usada, então está bem apagada. Mas a confissão de fé batista, de 1689. Ela é uma confissão de fé muito similar à de Westminster, né? Que hoje é seguida pelos presbiterianos, com diferenças no modelo de governo, no batismo e mais alguma coisa em relação ao pacto da igreja. Aqui nessa confissão, você vai encontrar vários artigos de fé que nós, como igreja, subscrevemos e declaramos. Então, a partir desse ano, todo culto, a gente vai ler um artigo bem brevemente, para que você possa conhecer e se aprofundar um pouco mais nisso. Nós teremos, dentro da liturgia do culto, algumas mudanças de uma semana para outra. Por exemplo, essa semana a gente tem ceia. Então, você vai ter, na liturgia do culto, um momento de ceia. Em algumas semanas, a gente vai ter confissões de pecado. Então, você vai ter a confissão de pecado. Em outra semana, vamos ter, por exemplo, uma apresentação de crianças. Então, você vai perceber que vai ter algumas coisas que não vão ter todas as semanas, mas vão estar incluídas na liturgia do mês. E aqui a ideia também é a gente ajudar a igreja com informações que, por vezes, passam batido. Essa semana, esse mês de janeiro, nós temos poucas demandas. A agenda da igreja está mais enxuta, mas você vai ter aqui, por exemplo, o aviso dos grupos de comunhão, do dia de adoração, de eventos que a igreja vai ter, para que você possa estar por dentro disso. Por exemplo, aqui se você olhar bem no finalzinho das informações adicionais, no dia 11 de janeiro, no próximo domingo, nós teremos uma reunião com todos os voluntários da igreja. Aqui antes do culto, ao invés de termos a escola bíblica dominical, nós queremos convidar então os voluntários e aqueles que querem servir a igreja durante esse ano, para que a gente possa estar aqui, passar de certa forma resumida o que é cada ministério, apresentar os diáconos, aqueles que vão liderar alguns ministérios, para que a igreja possa estar informada e participar disso. Então, semana que vem, às 9 horas da manhã, nós teremos aqui essa agenda junto à igreja e depois o culto público. Queria ler com vocês a confissão de fé. Você pode abrir ali. Pode acompanhar comigo. Das Escrituras Sagradas, o que cremos? A Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de todo o conhecimento salvífico, fé e obediência.
E embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem, até certo ponto, a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de forma a deixar os homens indesculpáveis. Porém, essas manifestações não são suficientes para conceder o conhecimento de Deus e de sua vontade, que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor muitas vezes e de muitas maneiras revelar-se, declarar a sua vontade, a sua igreja, e posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás do mundo. Colocá-la por completo em forma escrita. Isso faz que as Sagradas Escrituras sejam sobremaneira necessárias, uma vez cessadas aquelas formas antigas de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Amém? Ali embaixo você tem os textos bíblicos que te ajudam a corroborar com essa declaração de fé. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 1, verso 1. Nessa semana, aliás, nesse mês de janeiro até a primeira semana de fevereiro, nós estaremos pregando alguns salmos, em especial aqueles mais conhecidos. Hoje vou pregar o Salmo 1, semana que vem o Isaac prega o Salmo 42, dia 18 o Diegão vai pregar o Salmo 139, no dia 25 teremos aqui um pastor amigo pregando o Salmo 91, e encerramos em 1º de fevereiro, aí pregando o Salmo 51, aí a igreja tem que estar cheia lá, amém? Salmo 51, dia 1º de fevereiro. E uma breve mudança nesse ano é sobre a ceia. Ao invés de nós realizarmos ela no último domingo do mês, como nós fazíamos, nós, a partir desse ano, faremos no primeiro domingo do mês. Né? Por que a mudança? Porque achamos interessante a ceia já ser no primeiro domingo do mês. Nós fazíamos no último, porque quem estava lá no início da nossa igreja, quando nós fizemos a nossa primeira assembleia, então nós nos tornamos uma igreja e a partir dali nós ceiamos. Então ficou comum a gente fazer no último domingo do mês, mas agora estamos alterando para o primeiro domingo. Vamos ao texto bíblico? Salmo de número 1. Diz assim para nós: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei, medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos nesse lugar. Santo Deus e Pai, nós desejamos conhecer mais a Ti. Nosso anseio é encontrar a verdadeira felicidade que está na lei do Senhor, que está em sermos plantados junto a Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos uma fé sólida, fiel. Nos ajuda, Senhor, a encontrar o verdadeiro prazer na Tua palavra, a meditar nela e a tomarmos decisões que nos levem ao caminho dos justos. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse culto, por esse momento juntos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa nos instruir, possa nos ajudar, Senhor, a crer de forma correta. E que o nosso coração seja cheio de alegria no conhecimento do Deus santo e verdadeiro que nos ama e que tem cuidado de nós em todo o tempo.
Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Antes de expor o Salmo 1, eu queria fazer uma breve introdução acerca do que são os salmos. Eu, particularmente, acredito que descobri na minha vida cristã, de forma tardia, os salmos. Estou falando isso com muita tranquilidade, até porque creio que muitos de nós talvez não valorizam de forma tão efetiva os salmos. Eu lembro que fui dar uma atenção mais especial a buscar os salmos, a ler os salmos, a meditar nos salmos, alguns anos após a minha conversão, talvez quase 8 anos. Por incrível que pareça, talvez muitos de nós passam pela mesma circunstância, ou não demos um valor devido a este grande livro das Escrituras. Aliás, é o maior livro das Escrituras Sagradas. É um livro que foi escrito por vários autores. Um livro que nós temos um salmo, por exemplo, o Salmo de 90, que é escrito por Moisés. É escrito talvez 1500, 1400 anos antes de Cristo. Temos o Salmo 126, que é escrito após o exílio babilônico, quando o povo retorna para Jerusalém e vai restabelecer a adoração do templo. Ou seja, temos salmos que perpassam 900 anos do povo de Israel. Temos uma organização do saltério. Na sua Bíblia, por exemplo, às vezes você vai lá, vai ter o livro 1, primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro, quinto livro do Salmo. Há uma organização que está ali. Uma organização que às vezes para nós a gente não faz muito sentido, não entendemos, mas a pessoa, por exemplo, que organizou os Salmos em 5 livros, e isso aconteceu muito provavelmente após o retorno do povo do cativeiro da Babilônia, talvez por Esdras, os escribas que estavam ali, organizaram esses livros um pouco por autores, por temas, para que o povo de Deus tivesse uma sadia organização dentro da utilização dos salmos na liturgia do culto, da adoração, das festas, dos momentos que o povo de Israel vivia. Esses salmos, divididos em 5 livros, têm uma relação estreita, por exemplo, com os 5 livros da lei, com a Torá. A ideia é que sejam utilizados dentro da liturgia, o povo judeu usava isso, junto com a própria forma com que eles usavam os 5 livros da lei. Nós temos vários autores, como falamos, Moisés, mas a sua grande parte escrita são Salmos de Davi. Davi escreve, supostamente cremos, cerca de 73 salmos, ou seja, 50% praticamente dos salmos. Temos salmos escritos por Salomão, pelos filhos de Corá, por Emã, por Asaf. Várias e várias poesias, cânticos, louvores, lamentos, orações, ações de graças, salmos imprecatórios, que às vezes temos dificuldade de ler ou orar diante disso, mas é uma coleção de poesias, de escritos de sabedoria, para que de forma abrangente expressasse todo o sentimento, toda a emoção, toda a expressão interna do coração das pessoas. E é intrigante porque às vezes a gente tem uma relação, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente faz uma relação nos momentos de Jesus, existia ali os mestres da lei e os fariseus, e a gente acha que todos eram hipócritas, endurecidos, mas a gente tem que ter um cuidado com isso. Sempre houve homens e mulheres piedosos dentro do povo de Deus. A gente não pode pegar tudo, colocar num pacote e falar todo mundo era hipócrita, ninguém amava Deus, não havia homens piedosos, não. Os salmos demonstram como a piedade, como a relação, como o amor, como a exaltação de Deus, como o louvor a Deus estava sempre presente nos lábios do povo de Deus. Sempre esteve.
Não é porque algumas pessoas, talvez durante um tempo, não adoraram a Deus de forma devida, que todos foram assim. Muito pelo contrário. E nós, como igreja e como povo de Deus, devemos de alguma forma revisitar esses salmos. Porque eles vão nos ajudar a ter confiança, a ter esperança, mas acima de tudo a ter um conhecimento mais específico de Deus. Se tem um livro bíblico que apresenta o caráter de Deus em várias facetas, é o Salmos. Os Salmos é que nos trazem a conhecimento, muitas vezes, da santidade de Deus, da eternidade de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, da realeza de Deus, do poder de Deus, dos feitos de Deus. Os Salmos são como uma expressão vívida do caráter de quem Deus é. Por isso que muitas vezes faltam-nos palavras nas nossas orações, porque não somos encharcados do conhecimento de Deus a partir da sua própria revelação. Lutero dizia que os Salmos são como uma Bíblia em miniatura. Os Salmos contêm todas as partes da Escritura. Fala da aliança, fala do pecado, fala da queda, fala várias e várias vezes do Messias prometido, da promessa de Deus, do que ele faria, do seu reinado, do seu governo, do seu poder. Ou seja, se nós nos aprofundarmos nos Salmos, naturalmente nós nos aprofundaremos nas Escrituras Sagradas. E vamos começar a ver as relações em que estes homens que escreviam poesia, sabedoria, louvores, como que eles expressavam, através desta beleza poética, aquilo que estava em todo o enredo das Escrituras. Calvino dizia que os Salmos são uma anatomia de todas as partes da alma. Quando nós lemos Salmos de lamento, onde o salmista parece que está rasgando a alma, quando ele está se voltando para si, e dizendo: até quando minha alma estará assim abatida? Os Salmos expressam dor, tristeza, alegria, felicidade. Os Salmos não diminuem essa relação de um homem natural que anda nessa terra dura, difícil, dolorosa, mas que ao mesmo tempo é um homem de dois mundos, que vive com os pés nessa terra, mas com o coração diante de Deus, diante do Eterno. Os Salmos nos ajudam a lidar com as lutas diárias. É quase como uma salmoterapia para alguns. Nos ajudam a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas dores, com as nossas lutas, com as nossas alegrias diante disso. E nós deveríamos buscar e nos entregar em dedicação aos Salmos para conhecer a nós mesmos. Por quê? Porque sendo os Salmos uma expressão do próprio homem, porém inspirado por Deus, Deus inspirou autores bíblicos a revelarem as suas emoções, a expressarem as suas dores, a confessarem seus pecados, a lutarem com desânimo, a lutarem com a tristeza, mas a encontrarem confiança e esperança diante do Senhor. A grande maioria das vezes que você ler os Salmos de lamento, você vai perceber que o salmista termina com adoração, com doxologia, com exaltação, com rendição diante de Deus. E nós precisamos aprender a redimir os nossos sentimentos. Disso, você precisa aprender a redimir as suas emoções, os seus sentimentos. Nós vivemos em uma cultura humanista e queremos lidar com os nossos sentimentos separados do Criador. Separados daquele que nos fez, daquele que sabe das nossas emoções, daquele que inseriu em nós desejos, vontades. Deus nos fez dessa forma. Então Deus, ele é apto
para instruir sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Um outro teólogo alemão, nome difícil alemão, e olha que eu sou alemão, né? Vamos chamar de João, porque é João o nome dele. João Ar diz, o que o coração é para o homem, os salmos são para a Bíblia. O que o coração é para o homem, os salmos são para a Bíblia. Ou seja, os salmos estão no centro das Escrituras, como uma expressão que liga a aliança de Deus, liga promessas de Deus e faz com que este coração bombeie as outras expressões do corpo, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus pode fazer. E uma última frase dessa introdução, a maior sinfonia de louvor a Deus que já foi escrita na terra são os salmos. A maior sinfonia de louvor a Deus. Nós, como igreja, não adotamos, que algumas igrejas adotam, a salmodia exclusiva, ou seja, cantarmos apenas os salmos. Até porque entendemos que existem canções de louvor e adoração no Novo Testamento, em Apocalipse, em Colossenses, em Filipenses. Mas os salmos são sim, e devem ser sim, uma expressão de louvor. Aliás, a própria palavra, né, salmos, a palavra original, salmos, remete a isso. A cânticos entoados com acompanhamento de instrumentos de cordas. Talvez nós poderíamos aprender a cantar alguns salmos, que às vezes não ficarem inventando roda. E esse título, dentro do hebraico, traz essa ideia de adoração, de prostrar-se diante do Senhor. E indo ao Salmo de número 1, que é a nossa exposição dessa manhã, ele é uma introdução. Ele é escrito muito provavelmente por Davi. Algumas pessoas não têm a certeza diante disso, mas praticamente os 43 primeiros salmos são escritos por Davi. Então tudo indica que ele escreve esse Salmo 1 como uma forma de iniciar, de trazer um conhecimento ao povo. E um dos motivos de nós pregarmos salmos nesse mês de janeiro é de revisitar a piedade. Sabe, é de trazer ao povo, meu desejo como pastor, uma forma, um meio, um desejo, inserir na vida de vocês, na devoção de vocês, na forma com que vocês fazem o devocional diário, o saltério. Sabe, é um tempo de a gente, iniciar esse ano mais calmo, tranquilo, buscando o Senhor, entendendo a verdadeira piedade, mas compreendendo, por exemplo, o que o salmista vai tratar sobre esses dois caminhos. Grande parte do resumo do Salmo 1 traça dois caminhos. O caminho do justo e do ímpio. O caminho do que anda na direção do Senhor e o caminho do que não anda na direção do Senhor. Sabe, Davi, na minha percepção, ele está sendo muito direto. Sabe, às vezes a gente fica enrolando, a gente fica criando coisas na nossa mente. Davi é direto. Olha, existe esse caminho e esse caminho. Qual você vai percorrer? Existem essas escolhas sustentadas pela lei de Deus. E existem essas escolhas sustentadas pela uma vida ímpia, sem sentido e pagã. Qual delas você vai escolher? Qual delas? Esse é o resumo do nosso sermão. O salmista, ele faz aquilo que os salmos apresentam como poesia. A poesia hebraica ela é diferente da poesia no português. Usa rima, usa métrica. Já falamos um pouco sobre isso. A poesia hebraica, ela trata com paralelismo. Justo e o injusto. Bom e o mal. O sensato e o insensato. A poesia hebraica, por exemplo, utiliza a sua própria estrutura do alfabeto. Quando você pega um Salmo 119, você vai ver que ali você vai ter as 22 consoantes do alfabeto hebraico. Por quê? Porque era um povo diferente de nós,
que não tinha papéis impressos tão facilmente. E grande parte da sua cultura era uma cultura oral. Era uma cultura de decorar, de gravar. Então nós temos facilidade em gravar músicas. Por quê? Porque a música traz dentro da nossa cultura rima, métrica, a gente consegue gravá-la de forma mais fácil. É muito mais comum você sair aqui do culto hoje e gravar as músicas que você cantou do que gravar o que eu preguei. A minha luta com louvor. Eu tô pensando em pregar cantando. Não, acho que não é bom, não. Melhor não, deixa pros irmãos aí. Mas por quê? Porque essa forma poética produz no povo algo que eles podem ficar repetindo durante o dia. E essa é a ideia, em certa medida, da nossa devoção. Repetir, trazer à mente, meditar. O Salmo começa apresentando o que nós não deveríamos fazer. Qual é o contrário da felicidade? Você quer ter um ano feliz, esse ano de 2026? Ou seja, se você deseja a felicidade, você deve buscá-la e se aproximar da onde ela surge, de quem é o autor da felicidade, aonde isso é produzido. Por quê? Porque nós temos um senso, por vezes, pagão e incorreto de achar que a felicidade é única e exclusivamente produzida quando eu atendo os meus desejos, quando eu atendo as minhas vontades, quando eu não preciso prestar contas a ninguém, quando eu não preciso prestar conta à lei, quando eu não preciso prestar contas a Deus, e quando eu faço da minha vida do como eu quiser. Deixa eu contar uma coisa para você. Isso não é felicidade. Isso não é. Sabe o que é isso? Que a Bíblia chama isso? Chama de escravidão. Você é escravo dos seus desejos. Você é escravo dos seus sentimentos. Sabe por que você é um escravo? Porque quando você não consegue fazer, quando você não consegue andar da forma com que você deseja, quando você não consegue fazer isso, você fica frustrado. Você fica mal. Você fica ansioso. Você toma remédio. Você briga com as pessoas. Você para de se relacionar com as pessoas ao seu redor. Você se isola. Você se afasta. Como que isso pode ser felicidade? Como que isso pode ser a raiz da alegria? Se ela é tão volátil, tão instável, tão danosa por vezes a você. Quem vive atrás, em todo o momento, dessa busca de felicidade como um sustento única e exclusivamente individual, separado de Deus, sendo apenas os seus desejos e as suas vontades realizados a par do que qualquer um, a par da lei, a par da vontade dos outros, isso nunca vai ser felicidade. É por isso que nós, por vezes, corremos atrás de vento. O salmista, dentro dessa poesia, ele faz uma ilustração de uma crescente. Presta atenção no texto. Você está aí com o teu guia litúrgico na mão, lá no Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue ou não anda, em algumas versões. Não segue o conselho dos ímpios. Olha o segundo ponto. Não imita. Não segue, não imita. Ou, em outras versões, não se detém. E olha o terceiro ponto. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta. Segue, imita, assenta. Há uma progressão aqui. O salmista está dando a nós, de forma poética, uma progressão do caminho do ímpio, do pecador e do zombador. Como que inicia? Inicia seguindo, andando, se deixando levar pelas coisas do mundo. A pessoa está vivendo
de repente o seu coração, a sua cosmovisão, a sua forma de enxergar o mundo, os seus valores, a sua ética, a sua vontade, começam a andar conforme os ímpios. Começa a se mover. O desejo move, a vontade move, o coração move. Em direção ao quê? Em direção ao ímpio. O ímpio, nesse caso aqui, não é uma pessoa tão perversa. A gente precisa aprender a ler a Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre ímpio, ela não está dizendo do escarnecedor, do cara que faz tudo errado, que mata o ladrão, o assassino. Não, não. O ímpio nas Escrituras é o que não crê em Deus. É o homem que pode ter uma vida maravilhosa. Pode ser um homem bem-sucedido. Pode ser um homem dentro da sociedade que tem uma ética e uma moralidade melhor que a sua. Casado, uma família bonita, um trabalho honesto. Ele pode ser tudo isso, presta atenção, e ser ímpio. Não, pastor. Não, mas ele é um homem bom, ele paga as contas, ele faz tudo certinho. Ele não pode ser um homem ímpio dentro da sua percepção. A impiedade nas Escrituras é um retrato de quem não teme a Deus. De quem não tem Deus em primeiro lugar. Ele pode tomar boas decisões, mas as decisões não são pautadas por quem Deus é. Pela grandeza de Deus, pela majestade de Deus, pelo temor a Deus, por ter a sua vida dada ao Senhor. As suas decisões são tomadas por si mesmo. E este homem é o ímpio. E agora, uma puxada de orelha em nós, né? Quantos de nós admiramos o ímpio e, por vezes, seguimos os seus caminhos sem perceber que eles não seguem ao Senhor? Porque achamos bonito. Porque achamos que está na moda. Porque achamos que ideologicamente combina com os nossos desejos e as nossas vontades. O salmista está dizendo para nós que aquele que quer ser feliz não segue o conselho dos ímpios. Ele tem uma cosmovisão pautada em quem Deus é. Obviamente que não há como nós sermos isolados da sociedade, tirados do ambiente de trabalho, da nossa faculdade, das nossas relações interpessoais, com nossas famílias, amigos, e, em grande medida, são pessoas que não creem em Deus. Não é verdade? São pessoas que não creem em Deus. Mas você, homem e mulher de Deus, que crê no Senhor, precisa ter clareza disso. Você precisa discernir entre aqueles que querem viver de acordo com a vontade de Deus e aqueles que não querem. Você não pode, em toda medida, se dar a andar e seguir conselhos das pessoas que não estão indo, presta atenção, ao mesmo destino que você. Porque esses conselhos podem te levar para outro destino. Para outro lugar. Mas a progressão que o salmista vai dizer é que primeiro as pessoas seguem, andam juntas, observam e admiram. Logo em seguida, o que acontece? Ela imita. Ela se detém. Ela começa a participar, ela começa a viver a conduta dos pecadores. E aqui já também há uma progressão na identidade. Começa a seguir ímpios que não creem em Deus. Daqui a pouco o caminho te leva a viver deliberadamente em pecados. Por quê? Porque a tua mente começou a mudar.
Você começou a aceitar coisas que não eram verdadeiras como verdades. Ou você começou a descredibilizar tais coisas. Falar, mas isso talvez não é tão importante. Mas isso talvez não é tão necessário. Mas não é isso que eu deveria fazer. Todo mundo faz. Ó, meu chefe faz, meu patrão faz, outro povo faz. E aí o que acontece com você? Aquilo que antes era só algo que estava próximo, se transforma no quê? Numa conduta. Você começa a pecar. Você começa a se entregar a práticas que biblicamente estão em desacordo. E aqueles que assim prosseguem chegam a se assentar. Olha a progressão. Anda, imita, agora se assenta. Agora já está em uma relação de mais intimidade. Agora já está com aqueles que a Bíblia agora faz a progressão também, são zombadores, são blasfemos, são pessoas que estão explicitamente contrários ao Senhor. Elas não querem as coisas de Deus. Elas zombam, elas ridicularizam, elas agem sem nenhum pudor diante disso. Esse é o caminho, é o trilho. Se você olhar o texto, olhe para ele. Ele monta essa escada dessas pessoas que seguem, imitam, se assentam. Ímpios, pecadores e zombadores. Agora uma pergunta para nós. É esse caminho que a gente quer seguir? Sabe, você que pergunta a si mesmo, eu quero ser feliz? Como posso ser feliz? Aonde buscar a felicidade? O salmista está nos dizendo. Dizendo que a felicidade não está no conselho dos ímpios, não está na conduta dos pecadores, e nem se assentar na roda dos zombadores. E agora a beleza do Salmo é magnífica. Ao contrário, ao paralelismo. Ao contrário. A sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. Olha a conexão. Você não segue o conselho dos ímpios. A sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. Qual é o contrário de seguir o conselho dos ímpios? É buscar satisfação na lei do Senhor. É a resposta dos salmos para nós. Simples. Mas preste atenção em algo. Aqui quebra uma conexão. Seguir o conselho dos ímpios é algo individual, é algo pessoal. Eu me coloco em primeiro lugar. Buscar satisfação na lei de Deus é eu me sujeitar. É eu deixar o meu individualismo, deixar as minhas decisões de lado, fazer o quê? Buscar aquilo que o Senhor ensina. Buscar a decisão de outro. Buscar a decisão de outro. Grande parte do nosso problema, da nossa vida de piedade, é não buscar a decisão dos outros. Ou do outro, do Senhor. É querer decidirmos por tudo. Nós não temos e não podemos alcançar essa suficiência. Porque nós não somos criadores. Não é nós quem definimos o que é certo, o que é errado. Quais são os padrões da criação, da moralidade, da ética, de justiça. Meu caro, não é. Não tem como você encontrar uma satisfação em prazer genuína se você não tem essa capacidade. A minha satisfação e a sua satisfação deve estar na lei do Senhor. E nessa lei, meditar dia e noite. Olha o paralelismo. O ímpio imita. O justo medita na lei de Deus. O pecador, ele sempre vai encontrar uma referência em outros pecadores para imitar, para fazer o padrão da sua vida através de outros padrões que lhe dão um certo desejo e agrado. O justo vai meditar na lei de Deus. Vai ruminá-la. Vai trazer para dentro do seu ser
vai pensar nela de dia e de noite. Meditar tem essa relação de trazer ao meio, de trazer ao centro, de trazer como uma referência. Sabe, por isso que nós precisamos ser encharcados da palavra de Deus e pensar nela. Pensar nela de manhã, pensar nela de tarde, pensar nela de noite, refletir. Como nós temos uma dificuldade de meditar. E aqui não é uma meditação transcendental dos orientais, de tentar se esvaziar do seu ser até encontrar o nirvana. Não, não tem nada a ver com isso. A meditação bíblica não é esvaziamento, é enchimento. Sabe, é trazer a palavra de Deus de forma contínua na sua mente para que você seja cheio dela, para que ela alcance o teu interior, para que ela mude, presta atenção, mude a tua forma de enxergar as coisas, mude a tua forma de tomar decisões, mude a tua forma de ter percepção de onde você está, de que com quem você está, do que pode acontecer amanhã. Mas às vezes a nossa velocidade de tomar decisões passa longe da meditação. Nós podemos tomar decisões totalmente desconectadas. Por isso que nós precisamos aprender a meditar, a refletir. Por isso que o devocional é importante. O devocional que levou 10 minutos, 15 minutos, meia hora da sua manhã, mas não se estendeu até a noite, não fez sentido. Sabe, se você debruça lá, lê o primeiro salmo, lê provérbios, naquela manhã, orou ao Senhor, mas durante a sua manhã, tarde, noite, no seu trabalho, na sua relação com a esposa, filho e tudo mais, aquilo que você leu não se tornou uma meditação para se tomar decisões durante o dia, cara, o que você fez lá? Sabe? Que coisa vã. Medite. Leia. Uma das coisas boas de ser pastor é meditar na palavra. Meus irmãos, eu posso assegurar para você que é uma luta. Minha esposa sabe, nas últimas semanas, eu não sei se eu estou cansado, estou quase de férias. Aliás, hoje é o último dia que eu vou pregar aqui esse mês, beleza? Só mês que vem agora. Eu estou assim, estou muito cansado. E aí parece que o texto se torna distante. E aí você lê, você lê, você lê, lê. Lê numa versão, lê noutra versão, lê ao contrário, lê de baixo para cima, né? Fala, Senhor, me ajuda. Mas isso, eu como pastor, cara, isso quanto é bom para minha alma. Sabe? Lutar com o texto, entender o texto, visualizar o texto, replicar o texto, aplicar o texto, meditar no texto. É interessante, eu pareço louco, mas é coisa minha. Né? Às vezes eu tento, às vezes eu tô dormindo, eu vou dormir, aí eu tenho um joguinho lá que eu jogo à noite, e eu fico repassando o texto da minha mente, tentando decorar. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Eu falo, não, isso aqui, essa conexão. Mas isso é bom, sabe? Medite nos textos bíblicos. Grave os textos bíblicos. Porque talvez, no dia, não faça sentido nenhum para você. Mas no momento que você estiver numa circunstância, você vai perceber, olha, se eu der mais esse passo, eu vou me assentar na roda dos zombadores. Talvez não deva dar esse passo. Se eu der mais esse passo, eu vou imitar a conduta dos pecadores. Será que a minha felicidade está nisso? Você percebe? O texto vai ecoar na nossa mente. Vai trazer fortalecimento na nossa fé. Vai nos fazer tomar decisões que honrem ao Senhor. O verso 3 diz: é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Se a conduta do zombador é se assentar numa roda qualquer, a conduta do justo
é estar plantado na beira de águas correntes. Vou fazer uma pergunta para você. Você consegue perceber na sua vida as águas correntes de Deus emanando próximo de você? Você consegue perceber a ação de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus, o Espírito Santo fluindo próximo a você? Você consegue ter percepção no dia a dia que você está plantado nesse lugar que há águas correntes? Você consegue perceber na sua prática diária os frutos do Senhor sendo evidenciados na sua vida? Amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Você consegue identificar que onde você está plantado, aonde você vive, como você vive, mediante as suas práticas, é nítido perceber essa ação de Deus cuidando de você? Ou você está mais parecido com o zombador? O salmista tem essa convicção que o justo foi plantado. Tem uma relação profunda. As suas folhas não murcham. Dá frutos no tempo certo. O que é dar frutos no tempo certo? É na hora da ira, ao invés de se irar, não se irar. Ali é o tempo certo. É na hora que você é chamado a ser paciente, não ser impaciente. Esse é o fruto no tempo certo. É na hora que você é chamado a ser manso e humilde, não ser orgulhoso e arrogante. Porque isso dá frutos no tempo certo. Você consegue perceber os frutos em você no tempo certo? Se não, se aproxime mais de Deus. Saia da onde você está. Saia de andar, de imitar, de se assentar em ambientes que não coadunam com você. Aproxime-se. Vá para a lei de Deus. Medite nela. Fique plantado próximo ao Senhor. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Por vezes olhamos para a nossa vida, e aqui esse texto sobre prosperidade, não quero de forma pejorativa aplicar a teologia da prosperidade, mas o que é a verdadeira prosperidade? O que é? O que é um homem próspero e uma mulher próspera? Pergunta difícil, não é? O que é? É alguém que tem tudo o que precisa para servir e amar a Deus. Esse é um homem próspero. Tem Deus, fé em Cristo Jesus, tem o Espírito Santo habitando diante dele, tem a esperança da vida eterna, tem fôlego de vida. Ele é um homem próspero. A gente criou na nossa ideia sobre prosperidade algo tão distante. Qual que é o nosso problema? A gente não consegue encontrar alegria, satisfação, prazer, paramos de servir ao Senhor, não queremos estar próximo, perdemos a esperança da vida eterna, se tornamos murmuradores, reclamões, chatos, não mais comungamos com o povo de Deus. E o que isso retrata? Retrata uma falta de prosperidade. Sabe? Podemos ter muito dinheiro, mas parece que vivemos como pobres. Podemos ter casa, carro, recursos, mas parece que a gente está tão preso em algo tão frágil. Meu irmão, o Senhor te ama. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo por você. Ele se deu a você. Se isso não é prosperidade, o que é? O homem próspero, a mulher próspera, é aquele que reconhece a graça do Senhor e a bondade em tudo. Verso 4, não é o caso dos ímpios.
paralelo. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Aqui, a poesia. O lavrador, quando pegava as sementes de trigo, vinha as folhas, ele subia numa montanha, jogava aquilo tudo naquela peneira, ele jogava para cima. Quando vinha o vento, a palha e a folhagem levava embora. Só o fruto caía na. Jogava para cima. Palha, voa. Como é que é a tua alegria, a tua felicidade? Qualquer coisa é dissipada. Sabe, qualquer coisa te tira o ânimo, te tira o prazer, te tira a alegria, qualquer vento que bate em você. Será que não é uma percepção ímpia na sua mente? Os ímpios são como palha, são levados. Mas aqueles que estão plantados no Senhor não são levados. São frutos genuínos. Permanecem. Tem um peso que os guarda, que os sustenta diante disso. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Por isso, por quê? Porque eles não creem em Deus. Quem serão as pessoas que serão condenadas no fim da história? As pessoas que não creem no Senhor. Que não confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Que não dedicam o seu coração em amor a Deus. As pessoas que não depositam fé no Senhor, mas querem viver por si mesmos, são ímpios, se entregam a pecados, são zombadores, não dão valor à lei de Deus. Essas pessoas não resistirão no julgamento. E aqui há muita sabedoria para aqueles que têm ouvidos. Presta atenção. Aqui é muita sabedoria. Quando eles não resistirão? No dia do julgamento. Talvez durante esse tempo na terra, eles vão parecer pessoas tão prósperas, tão alegres, tanta coisa, vão sempre ganhar, parece que nunca vão perder, parece que o mundo sempre apoia eles. Mas e no dia do julgamento? E no dia que o Senhor da colheita vier buscar os frutos, eles vão resistir? Jesus contou uma parábola, né, aos seus discípulos quando perguntaram se eles deviam retirar o joio dali do meio do trigo. Não. No dia que for o juízo final e o ceifeiro vier, ele vai ceifar. Vai ficar claro que aqueles pecadores não faziam parte da comunidade dos justos. Então tome um pouco de cuidado no seu coração. Porque às vezes a gente olha essa impiedade do mundo, esses homens pagãos, esses governantes, esses juízes, esses ditadores, a gente fala, não, a gente tem que... Cara, o que é deles está guardado. Ninguém vai passar impune diante do julgamento do Senhor. Não que a gente não deva exercer a justiça, correr atrás, não estou falando isso, mas descanse o teu coração. Porque os ímpios não resistirão. Não resistirão. E isso, para você que talvez seja um ímpio e não creia no Senhor, que acha que você pode viver a vida a qualquer forma, a qualquer custo, e não precisa prestar contas ao Senhor, a Deus, não precisa... Esse é um conselho para você. Pode aparentar que durante essa breve estadia nessa vida, você seja... Mas durante a estadia da vida eterna, o fogo te aguarda. Se você não crê no Senhor. Não resistirão. Verso 6. E aqui a gente caminha para o final. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E aqui há essa luta. Pastor, mas eu não sou justo. A Bíblia mesmo fala, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Então quem é esse justo? Pois o Senhor aprova o caminho do justo.
Quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado pela fé. O justo não é aquele que fez de tudo para merecer, que conquistou, que ganhou, que lutou, que mostrou para todo mundo. Não, não, não. O justo é aquele que confia naquele que justifica o ímpio. Confia naquele que pode te declarar justo. Naquele que pode arrastar você desse caminho, dessa imitação, desse lugar que você está, para plantar você à beira de águas correntes. Deus é suficiente para fazer isso. Eu queria orar com você. Feche seus olhos nesse lugar. Talvez você esteja aqui ouvindo tudo isso, tem se percebido como alguém distante do Senhor, como alguém que não toma decisões, que não vive a partir da lei do Senhor, que pode até ter uma ética e uma moralidade muito bonita diante dos homens, mas um coração que não honra, não reverencia o Rei dos Reis. O convite para você, feito pelo salmista, você deseja realmente uma felicidade genuína, uma satisfação, você precisa estar junto ao Senhor. O convite a você essa manhã é que você ore ao Senhor, que você peça a Ele. Peça perdão pelos seus pecados, entregue a sua vida a Ele. Fala, Senhor, eu coloco a minha vida em suas mãos, transforma-me, muda meu caráter, muda minha história. Santo Deus, nosso desejo como igreja é viver essa felicidade que o Senhor nos aponta. É encontrar essa satisfação genuína. É termos uma intimidade com o Senhor profunda, ao ponto de sermos plantados ao seu lado. Mas ao mesmo tempo sabemos que isso não é uma obra da nossa mão. Nós cremos que o Senhor é bom. Cremos que a tua palavra é justa, verdadeira. E nós cremos que o Senhor, mesmo diante da nossa pecaminosidade, o Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, abriu um novo e vivo caminho. E nós declaramos que nós cremos em Jesus, o verdadeiro justo, que cumpriu a lei perfeitamente, e aquele que pode nos justificar dos nossos pecados e nos trazer para a sua presença. Nós, essa manhã, declaramos fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E cremos que somente através dele podemos ter vida eterna, satisfação e alegria genuína. Sustenta-nos, Senhor, nessa decisão. Guarda, Senhor, nossos corações, preserva a nossa fé e nos ajude. Nós louvamos o teu santo e precioso nome. Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém e amém.